Salve, torcida vascaína, Helder Fleury falando. E o vídeo de hoje vamos comentar um pouquinho sobre as últimas notícias que pipocaram na rede vascaína nas últimas horas. Mas como sempre, antes de começar a falar sobre Vasco aqui, vou pedir para você que está assistindo esse vídeo, se inscreve no canal, dá uma conferida aí. É inscrito já? Ativa o sininho para você sempre saber quando tem vídeo, compartilhe o vídeo, deixa um like, um cliquezinho seu, você ajuda o canal a crescer. E lembrando que aqui a gente está sempre exaltando o gigantesco da colina. Luca Orediano vai ser comprado pelo clube que ele está nos Estados Unidos, o Cincinnati. Ele tem se destacado lá, é uma liga mais fraca que a Liga Brasileira. Ele tem sido um dos melhores jogadores lá do clube dele, do Cincinnati, e o clube vai exercer a opção de compra prevista no contrato de 3 milhões de euros, o mesmo valor que o Vasco tinha pago para comprar o Luca Orediano do Vélez Sarsfield, lá no final de 2022. Tá? É bom que acabe essa viuvez com o Luca Orediano, esse monte de gente pedindo o Orediano de volta, um jogador que nunca jogou bem pelo Vasco, que nunca quis estar no Vasco, enfim, um jogador que não tem por que ter deixado saudade aqui. Se ele quisesse voltar ao menos, ótimo, sempre é possível dar uma segunda chance, mas ele não quer, então que seja feliz para lá, que fique lá nos Estados Unidos e que o Vasco faça bom proveito desse dinheiro que está recebendo, que é o mais importante. 3 milhões de euros não é muito no futebol atual, com certeza, mas já ajuda, já paga uma folha, já tira uma dívida qualquer do caminho e o Vasco segue em frente, sem agora essa viuvez da galera, de parte da galera, claro, né? Com o Luca Orediano. O zagueiro Capasso também pode ser comprado pelo Olímpia, o zagueiro que está se destacando lá, e pode ser comprado pelo Olímpia. O valor seria menor, né? O Olímpia tem menos dinheiro, é futebol paraguaio. E o Vasco ele tem uma dívida ainda com o Olímpia lá da época do Matias Galarça. Olha que coisa impressionante. O Vasco deve todo mundo, não pagaram ninguém, cara. Não pagaram ninguém. O Vasco já vendeu o Galarça. Por que não pegou esse dinheiro da venda e pagou a compra? Mas não. É sempre dívidas novas aparecendo de todos os cantos que se mexem em São Januário. Mas deve entrar alguma graninha aí também pelo Capasso, pelo Manuel Capasso. Então teríamos mais um dinheiro para somar aí com o Orediano e começar o ano sem esses jogadores que não vão performar no Vasco mesmo, então que se faça uma grana com eles e a gente comece o ano. Lembrando que o Orediano ele tem até propostas maiores. Então o Cincinnati, que é o clube dele nos Estados Unidos, provavelmente vai comprar o Orediano e se quiser já revende tendo lucro. É uma coisa também que eu não compreendi. Por que o Vasco botou essa opção de compra tão baixa? 3 milhões de euros só, não confia no jogador, então por que comprou? Poderia botar pelo menos 4 milhões de euros, compra por 3, vende por 4, tem um lucrozinho ali. Enfim, é difícil entender algumas coisas que acontecem no Vasco, é muito difícil, mas já está feito, vai ficar por lá e pelo menos acaba aí o pessoal pedindo o Orediano de volta o tempo todo. Mais uma notícia das últimas horas, Léo Jardim é o goleiro que mais fez defesas no Campeonato Brasileiro no mês de outubro. O levantamento do SofaScore concluiu que o Léo Jardim fez 21 defesas em outubro, o goleiro que mais defendeu bolas. O Léo Jardim chegou a salvar o Vasco em vários jogos com defesas incríveis. É um goleiro que merece muito crédito da torcida. Falha algumas vezes eventuais, porém sempre está entre os goleiros que mais faz defesas importantes. E lógico, se você sofre bombardeio, se tem muita bola chegando no teu gol, você vai falhar algumas vezes, ninguém é infalível, né? Porém, a quantidade de vezes que o Léo Jardim salva o Vasco é muito maior. E contra o Bahia salvou de novo. Aquela bola lá do Rafael Ratão no último minuto, todo mundo com o coração na mão. Fez uma grande defesa e deu mais pontos para o Vasco. Levou o Vasco até as semi da Copa do Brasil. Afinal, passamos por 3 decisões por pênalti com o Léo Jardim fazendo grandes defesas. No contra o Bahia,
Aliás, ele chegou a defender a bola do segundo gol, porém não marcaram o rebote. Ele fez uma grande defesa ali no segundo gol. Então, o Léo Jardim é um grande goleiro de nível de seleção brasileira. Em outubro, foi o melhor do Brasil. E refaço meu apelo aqui, Marcelo Santana, Pedrinho, chama o cara para renovar. Chama o cara para renovar. Contrato só até o final do ano que vem. O pessoal tá de olho, hein? Vai vir time chegando com proposta. Depois não vem falar que é azar, certo? Chama o cara para renovar. Outra notícia das últimas horas, Rafael Paiva. Levantamento do blog do Garone. Rafael Paiva é o quarto melhor aproveitamento do Vasco desde 2003, contando, lógico, apenas jogos do Campeonato Brasileiro, para não distorcer a média, não botar carioquinha aí no meio da parada, porque aí fica muito mais fácil, né? Só contando o Campeonato Brasileiro, melhor aproveitamento do Vasco. Ricardo Gomes em 2011, 19 jogos, fez 61,40% dos pontos. Grandíssimo trabalho do Ricardo Gomes, um grande ser humano, um cara que chegou no Vasco, respeitou a camisa, não era um cara de história no Vasco, mas respeitou a grandeza desse clube e fez um grande trabalho, foi fundamental na conquista da Copa do Brasil. Lembrando também que tinha um time muito superior ao atual, tá? O time do Ricardo Gomes era cheio de craques, Felipe, Éder Luiz, Diego Souza, Dedé, Fernando Praz. Então era um time com grandes jogadores, mas ainda assim um trabalho sensacional do Ricardo Gomes, o melhor aproveitamento do Vasco desde 2003. Segundo melhor aproveitamento, Valdir Espinosa, mas aí distorce um pouco a média, foram poucos jogos, só 6 jogos, só 6 joguinhos, aí fica mais fácil, né? 61,11% lá no longínquo ano de 2007, Valdir Espinosa, que é uma grande figura do nosso futebol, foi um grande treinador, foi uma grande figura aí do nosso futebol, passou pelo Vasco lá em 2007, fez um bom aproveitamento, mas recortezinho curto, né? Só 6 jogos. Terceiro melhor aproveitamento, Cristóvão Borges, 2011, 2012, 42 jogos, teve 57,93%, também com um time muito superior ao atual, repleto de grandes jogadores. Era muito mais fácil, né, meu amigo? Era muito mais fácil. Juninho Pernambucano já estava jogando nesse time também. Esse time que poderia ter sido campeão brasileiro em 2011, se não fosse, a gente sabe, poderia ter sido campeão brasileiro em 2011 e poderia ter sido, aliás, poderia não, seria campeão brasileiro em 2012, se não fosse o desmanche completo naquele caos vascaíno que de tempos e tempos nos assola. Perdemos todos os jogadores quando éramos líderes disparados do campeonato e ficou um títulozinho a menos aí na nossa prateleira, né? Também a Libertadores de 2012, também foi ali no detalhe, né? Enfim, era um time muito superior. Cristóvão pegou o time do Ricardo Gomes, deu sequência a esse trabalho, né? Era um treinador querido pelo grupo e conseguiu um bom aproveitamento. E na quarta posição, Rafael Paiva. Desses aí é o que pegou o time nas piores condições, na zona de rebaixamento, e performou 56,52% até agora. Em 21 jogos, então já tem uma extensão aí. Rafael Paiva conseguindo o quarto melhor aproveitamento do Vasco, um trabalho que é surpreendente, que tem erros, lógico, né? Ninguém nessa condição que ele pegou acertaria tudo. Então tem erros, mas eu reputo como a parte dos acertos, a parte positiva, acima da parte negativa. Outra notícia do dia: a reconstrução do Vasco, né, que segue lá. O Pedrinho conversou com os jogadores e assegurou pagamentos em dia. Os jogadores confiam, isso é a notícia que veio no GE, os jogadores confiam no Pedrinho, gostam dele. É uma pessoa que até então não me passou nenhum tipo de motivo para desconfiar da palavra dele, então a princípio também confio no Pedrinho. Assegurou pagamentos em dia para os jogadores, que ficaram felizes com
com essa satisfação que o Pedrinho deu a eles, tá? Resta agora duas coisas, né, Pedrinho? Se você já chegou lá para os jogadores e prometeu isso a eles, agora tem que vir pra gente, cara. A torcida, e prometer isso pra gente também. Eu não tenho que saber que o Pedrinho assegurou pagamentos em dias pelo jornalista do GE. Eu tenho que saber da boca do próprio Pedrinho. E mais, pagamentos em dia em quais circunstâncias? Com qual tamanho de folha? Com essa folha que está aí, com uma folha reduzida? Também não sabemos. A reconstrução do Vasco, ela segue sendo divulgada na Vasco TV, mas em doses homeopáticas, 40 segundos ali, 1 minutinho ali e 40 segundos ali, muito recortada, com muita dificuldade de ter um detalhamento, alguma coisa que dê mais segurança para o torcedor. Repito, o Vasco tem sim que se reconstruir, isso é fato, porém esse discurso já foi feito várias vezes e nunca foi cumprido. Prometeram um período de dificuldade para uma melhoria na frente e nós só ficamos com a dificuldade sem melhoria nenhuma pela frente. Então precisamos saber o que vem por aí, quanto tempo leva essa reconstrução e qual tipo de janela a gente vai fazer no começo do ano, qual tipo de time nós teremos para 2025. Esse é o tipo de coisa que não é o CEO que tem que falar, que é um cara que amanhã pode estar em outro clube, não é o CFO, o cara das finanças, que amanhã pode estar em outro clube, não é o advogado, não é ninguém, é o Pedrinho. Então a gente espera ainda, eu acredito, eu tenho a expectativa que ele está esperando o campeonato acabar, o que seria até correto, até justo, né, para não misturar as coisas. E ao final do campeonato, sim, vir uma coletiva explicando detalhadamente o que será do Vasco 2025. Então estamos aguardando aí essa coletiva para poder fazer um julgamento mais definitivo. Gostaram do vídeo? Concordaram? Discordaram? Comentário aqui embaixo. Não esquece de deixar o like, de compartilhar o vídeo, de dar a moral para o canal crescer. Aqui exaltamos o gigante da colina. Até o próximo vídeo. Saudações vascaínas.